Bom, então, primeiro eu queria dar boa noite para todo mundo e boas-vindas para o nosso curso de introdução ao R para ciência de dados 1, chama, mas é um curso completamente introdutório, assim, na linguagem R e também programação para ciência de dados como um todo, né? Aí eu queria dar boas-vindas para todo mundo, tá praticamente tudo, praticamente não, tem uma boa quantidade das pessoas do curso aqui. Tem mais umas pessoas que estão lá no Classroom esperando para entrar, que a gente vai demorar um pouquinho mais para entrar, mas eu acho que a gente está em peso aqui, né? Aí, eu queria dar as boas-vindas, e aí a primeira coisa que a gente vai fazer, antes de partir mesmo para a programação, é falar um pouquinho sobre a dinâmica do curso, uma introdução geral à programação, né, essas coisas assim. E introdução geral à programação é tipo assim, por que a gente programa, por que R é legal, coisas do tipo, e aí depois a gente vai pro R mesmo, né. Sem mais delongas, vamos para a nossa introdução ao curso, e aí em algum momento eu abro espaço para a gente fazer perguntas, tá? Agora eu queria apresentar só as primeiras coisas do curso mesmo. Antes de a gente falar sobre R, né, sobre programação, sobre ciência de dados e tudo mais, eu queria falar um pouquinho sobre a Curso R, essa nossa escola, né, porque não sei, eu imagino que alguns de vocês já conheçam, talvez outros estejam tendo contato pela primeira vez, e a gente tem muita coisa a oferecer que não está só nesse curso, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso para vocês verem. E não estou tentando só vender coisa para vocês, também estou, mas não estou só tentando vender coisa para vocês, porque muita coisa que a gente faz é aberto, né? Então, é de graça. Então isso aqui vale a pena para você conhecer coisas que podem te ajudar sem você ter que pagar nenhum real. A empresa chama Curso R, né? A marca, na verdade, chama Curso R, mas a empresa é uma empresa que chama R6 Consultoria e Treinamentos. E aí a gente atende não só cursos para o mercado, né? Que nem a gente está fazendo aqui, cursos no varejo, vamos dizer assim, mas a gente também atende empresas. Então, se tem empresa que vocês trabalham, ou algum grupo aí maior, né? Não só de pessoas físicas que vocês fazem parte, tenha interesse em contratar serviço de R, treinamentos, coisas especiais, assim, a R6 é a nossa empresa que faz essa parte também, tá bom? Mas, enfim, ignorando isso aí só para você saber, ignorando que a R6 existe, a Curso R, ela é uma iniciativa de fornecer materiais de qualidade e treinamentos, né, cursos também, para melhorar e divulgar o uso de R no Brasil, né? E aí, por isso, a gente adota uma filosofia até que razoavelmente radical de código aberto, tá certo? Então, e o que isso quer dizer? Que a gente pega um monte de programa que a gente faz, um monte de análise de dados, dashboards, enfim, várias coisas doidas, e deixa disponível para as pessoas na internet, certo? Por exemplo, o material de todos os nossos cursos, se você quiser acessar, ele é público. Se você entrar no link da nossa apresentação aqui no quarto slide e clicar no gatinho, você vai ter acesso a aqui tem coisas privadas, né, que não seria para vocês, que está aparecendo só porque é a minha conta, mas vocês têm acesso a todos os nossos materiais. Então, eu quero aprender dashboards. Eu acho que nem é assim, ó. Eu quero aprender dashboards. Aí, é público aqui, a gente tem uma pastinha lá no site do Gatinho, que chama GitHub, que não importa o que é isso, imagina que é só uma pasta, tá? Que aí você consegue olhar tudo que a gente fez ao longo do curso, tá certo? Todos os slides, todas as aulas práticas, etc. O que você não tem é o vídeo das aulas mesmo, né? Que aí é isso que os nossos alunos, como vocês, né? Ganham de diferente. Não é para você se sentir trouxa por estar fazendo o nosso curso agora, porque só os scripts também eles não são tudo, né? A aula, enfim, a gente falando e dando os exemplos e respondendo perguntas também faz uma super diferença, mas se você quiser complementar o seu conhecimento, tem alguma coisa que você queira dar uma olhada, você pode ir lá no nosso material dos cursos e acessar e, enfim, aproveitar bastante. A gente também tem 2 livros abertos, publicados, que
são o Ciência de Dados em R e também o Zendo R. São esses nossos 2 livros. E cada um serve para uma coisa. O Ciência de Dados em R é mais uma introdução, então ele é bem bom para quem está fazendo esse curso. Para quem está começando, esse livro, ele parte do começo lá, dos primórdios assim, da programação em R, focando em ciência de dados. E aí você consegue até baixar em PDF. Deixa eu ver se aqui funciona. Funcionava, mas funciona. Você consegue até baixar em PDF, se você quiser, imprimir, e aí você tem um materialzão de 400 páginas, bem parrudo, para você estudar e, enfim, fazer sua formação aí, né, de maneira bem completa. E aí ele fala de um monte de coisa. Ele é um livro que a gente está sempre atualizando, sempre colocando mais coisas. Então, e aberto, né, completamente de graça, vale a pena você conferir. O Zendo R, ele é um pouco mais avançado, e ele tem bastante essa filosofia de permitir que você tipo, te dar boas práticas, não só te ensinar a programar, mas também, assim, boas práticas e bons hábitos que você pode ter para que os seus programas, né, e as coisas que você, as suas análises de dados que você escreve programando, né, sejam boas, fáceis de usar, fácil de passar para outras pessoas, etc. e tal. Então, esse livro foca bastante nisso. E, tipo assim, em conhecimentos que são bons você ter, tipo uma filosofia, sabe? Por isso que chama Zendo R, uma coisa bem filosófica mesmo. E claro, tem parte prática também, mas tá mais pro lado da filosofia sobre programação e menos sobre programação em si, né? Então, a gente recomenda bastante que você dê uma olhada. Se você quiser acessar os nossos livros, abre esse link que eu mandei no chat aí, que é o link dos slides, nessa parte aqui que fala das nossas coisas de código aberto, né? E aí a gente tem, né, o livro Programação com Programação, né, de programação, ciência de dados com R, e o Zendo R. Vale a pena conferir os 2. Além disso, a gente tem também as nossas lives no YouTube. A gente tem um canal no YouTube super bacana, que, ó, há 2 semanas teve vídeo. A gente está meio devagar ainda, não começou o ano ainda, no YouTube, mas a gente tem vídeos e vídeos e vídeos de treinamentos. Treinamentos não, né, de, assim, deixa eu pegar os enviados recentemente. Teve mais coisa enviada recentemente. Bom, mas aí tem 1 milhão de pequenos treinamentos, pequenos conteúdos, como, por exemplo, ggplot, qualquer coisa, que são vídeos de R, vídeos da gente, eu, várias vezes, programando aqui em R, e fazendo um gráfico do zero, sabe? Reproduzindo um gráfico que eu vi na internet, vem aqui e faz. Então, tem bastante conteúdo lá, conteúdo prático, assim, uma ciência de dados mais na prática. Se você sente falta de coisas, tipo assim, de aplicações práticas, né? O nosso YouTube tem bastante conteúdo para você. Se você está começando, dando seus primeiríssimos passos, talvez o YouTube ainda não seja o que você deve olhar, né? Talvez você pode acabar se confundindo. Mas, sim, no médio prazo, você provavelmente já vai aproveitar bastante o conteúdo do nosso YouTube. E, além disso, a gente tem o nosso blog também, que tem, assim, textos e textos e textos. Alguns deles são tutoriaizinhos, né? Por exemplo, como fazer um pacote rapidinho, o que a gente achou da Conferência Internacional de R no ano passado. E aí também tem algumas outras coisas, por exemplo, dias úteis. Às vezes a gente quer fazer contas de dias úteis no R, né? E aí a gente fez aqui um post, como contar dias úteis no R. Se você usar a nossa busca aqui, provavelmente vai ter alguma coisa que te ajude em muitos problemas, sabe? Então, vale a pena você dar uma olhada no nosso blog, tá bom? Para já dar uma quebradinha no gelo, antes de começar mesmo o conteúdo do curso, eu quero fazer uma observação que é a seguinte, que nem quando você está aprendendo um idioma novo, né, sempre você acaba levando um pouquinho de você para a linguagem de programação. Então, assim, se você nunca programou nada, se você mexe bastante com Excel, se você entre aspas, de humanas e tem dificuldade um pouco, ou acha que tem dificuldade com computação, matemática, essas coisas assim, se você
é super exatoide, já sabe um monte de coisa, fez uma engenharia da vida, mas só está tendo o primeiro contato com programação agora. Enfim, não importa quem você seja, você sempre vai trazer isso aí provavelmente vai influenciar a maneira que você se relaciona com programação, e aí a gente vai chamar isso de sotaque, que nem como se você estivesse aprendendo uma língua qualquer, tá certo? A primeira dica que a gente dá, sim, e é muito importante isso, é para você abraçar o seu sotaque. Por quê? Porque normalmente tem vários jeitos de resolver um problema, tá certo? Problemas de programação, né? Ou de análise de dados. Não existe exatamente um código certo, principalmente no começo. O que existe é um código que funciona e que efetivamente resolve o que se propôs a resolver, uma análise que está correta, tá certo? Que, assim, enfim, análise que cumpre um objetivo. Você não precisa fazer o código mais rápido do mundo, você não precisa fazer o código mais curto, o código mais elegante, você não precisa fazer exatamente do jeito que eu fiz, nada disso importa. O que importa é que você consiga, de alguma maneira, se comunicar com o computador, porque a linguagem de programação é isso. E aí, a sua bagagem, do que quer que tenha acontecido com você na sua vida, o que você tem estudado, ou, enfim, qual tenha sido o caminho que te levou a estar aqui com a gente hoje, é interessante você tentar aproveitar coisas que você já viu, né, para cá, e não tem problema se você achar que você está inadequado de alguma maneira, porque esse sentimento de inadequação assim, é completamente normal. A gente tem 1 milhão de histórias diferentes, né, que nos levam a aprender programação, e tem 1.000 usos diferentes. Então, assim, pode acreditar que, por mais que talvez no começo seja difícil, qualquer sotaque que você tem, em algum momento vai te trazer benefícios, sabe? Em aplicações específicas. Então, assim, não se preocupe com alguma coisa que você acha que pode ser uma dificuldade, abraça o seu sotaque, mete bronca, que é isso que vai te ajudar. No dia a dia, o que importa é o código funcionar, não importa ser bonito, não importa ser rápido, quer dizer, importa ser rápido um pouco, mas assim, isso aí são preocupações secundárias. A primeira preocupação é você conseguir mesmo se comunicar com o computador, e então a gente vai focar sempre aqui em regras, que são coisas que você é obrigado a cumprir para que seu código funcione. Em oposição, não, mas em destaque com relação a boas práticas de estilo. Boa prática é uma coisa que a gente recomenda que você faça, mas se você não fizer, tipicamente não vai ter um grande problema, tá certo? No seu código. E estilo, né? Que aí é uma coisa que é só preferência mesmo. Porque, por exemplo, por que eu estou falando isso? Talvez esteja meio alienígena para vocês, mas o que eu quero dizer com isso é, se você for agora na internet escrever assim, curso de R, vai aparecer provavelmente, a gente aparece bem alto lá no Google, mas vai ter 1 milhão de cursos de R, 1 milhão de posts, 1 milhão de grupos de Telegram, Facebook, 1 milhão de perfis no Instagram, é uma coisa louca, assim, o R é bem grande. E aí, cada uma dessas pessoas, essas fontes, vai estar ensinando de um jeito, vai estar sugerindo que se faça as coisas de um jeito, etc. E não tem problema se você não bater com essas pessoas nem com a gente, entendeu? O que importa é que seu código funcione, porque, tipicamente, você tem que seguir só regras. As outras coisas, ou é uma sugestão bem intencionada, ou é um estilo, que aí cada um é de um jeito, entendeu? E aí, estilo é estilo, né? Não necessariamente é bom ou ruim. Então, eu vou continuar com a parte mais teórica aqui, rapidamente, também não quero cansar ninguém, tá bom? Mas vamos comigo um pouco, porque isso aqui o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai fazer uma breve introdução para responder a pergunta por que é legal analisar dado usando linguagem de programação. É isso que a gente vai fazer aqui. Tá bom? A gente vai dar respostas para essa pergunta. E para que vão servir essas respostas? Se você está aqui, provavelmente você já sabe, né? Mais ou menos isso, certo? Eu acho. Talvez não, e aí nesse caso já tem uma justificativa para isso. E aí, se você já sabe, se você não sabe, já tem uma justificativa. Mas se você já tem alguma ideia, né? Se você já quer programar por algum motivo, eu não quero chover no molhado aqui. Eu quero responder essa pergunta, por que é legal usar a linguagem de programação, para duas coisas. Para que esses motivos entrem na sua mente e te ajudem a programar melhor. Essa é uma coisa, tá certo? Alguns desses motivos aqui vão dar dicas de como que você pode fazer um código que, assim, efetivamente
segue o objetivo dele, que é te ajudar das mais variadas formas que um código pode te ajudar. Vocês possam te ajudar nisso. E outra coisa é para te dar munição também, para se você precisar convencer a outra pessoa que usar a linguagem de programação para analisar dado é bom. Que tipo de situação você precisa convencer outra pessoa? Às vezes você tem que convencer um chefe, às vezes tem que convencer um colega de pesquisa, às vezes tem que convencer, enfim, algumas pessoas aí, certo? E aí esses argumentos são convenientes da gente conhecer. Primeiro, vantagens evidentes, tá? Muitas linguagens de programação, não todas, mas a maior parte delas, é gratuito e aí você não precisa pagar nada para ninguém, tipo uma licença do Excel para a Microsoft, tá certo? Então, uma primeira vantagem é que é de graça, vai? Essencialmente é isso. Não é completamente de graça, né? Porque você tem que, por exemplo, aprender o negócio e aprender uma linguagem de programação, você tem que pagar, por exemplo, para fazer esse curso. Mas além disso, né, você não tem que pagar mais nada. Então, essa é uma vantagem boa. Seja numa empresa, num grupo de pesquisa, uma linguagem de programação vale a pena por conta disso. E aí, meio que uma consequência disso é que quando você está usando uma linguagem de programação, que já é gratuito, grande parte dos ecossistemas, assim, tanto de modelo, visualização, programação, essas coisas todas, normalmente sai primeiro para a linguagem de programação e depois para um software pago. Então, você consegue ter acesso às melhores coisas mais rápido, programando, que você não teria se você estivesse usando um software pago qualquer. Eu vou dar sempre o exemplo do Excel aqui, porque ele é esse curso, meio que o paradigma dele, né? É te dar ferramentas para você sair do Excel, não, para você conseguir fazer coisas que você faria no Excel e muito mais, porque as linguagens de programação são super poderosas, né? De maneira introdutória, né? Tipo assim, é dar o primeiro passo, certo? Do Excel para outra coisa. E com todas as vantagens que você pode ter, né? E aí eu vou estar sempre comparando com o Excel, e aí nesse caso aqui, muita coisa sai primeiro para a linguagem de programação e depois para o Excel. Os melhores modelos, os melhores gráficos, etc., vão sair primeiro em programação e talvez até um dia apareça no Excel. Né? Então, essa é uma primeira vantagem. Mas essas são vantagens, assim, são as vantagens mais diretas, né? Mas tem dois motivos pelos quais a gente realmente deve aprender a programar e realmente vale a pena. E eu, do fundo do meu coração, acredito que no futuro, na escola, as pessoas vão saber programar, porque, não, assim, cada vez mais isso é importante, né? Os dois motivos são, respectivamente, reprodutibilidade e comunidade. Dois palavrões, né? Comunidade é, tipo, eu, por exemplo, faço parte da comunidade de R e tem muitos ganhos de você fazer parte da comunidade. Eu vou falar mais sobre isso, mas essencialmente tem pessoas que te ajudam, pessoas para você conversar, enfim. É uma coisa que a gente meio perde, né, na vida moderna, mas programação, mais do que outras coisas, tem uma comunidade bem forte. Eu já falo mais sobre isso, mas é isso que quer dizer comunidade. E reprodutibilidade, o palavrão, é uma coisa, assim, tem a ver com ser fácil de repetir uma coisa que está programada. E aí, daí vai ter várias outras vantagens, tá certo? Mas o lance é fácil de repetir. A vantagem de você poder repetir, eu imagino que só pensando a gente consiga ver algumas. Eu vou falar delas daqui a pouco. Mas primeiro, eu quero te convencer de por que é fácil de repetir uma coisa que está programada. Bom, porque o código é uma linguagem, né? Então, ele é um texto, foi escrito, né? E que aí eu vou falar para o computador, é tipo uma carta que eu escrevi para o computador, e o computador vai ler e vai executar esses comandos. E aí, isso daqui, se eu pegar esse código aqui, a gente chama de código, né? Esses comandos que a gente escreve para o computador, essa listinha de coisas que a gente quer que o computador faça, no jargão de programação, chama código. Eu falei várias vezes a palavra código e não expliquei, né? Estou explicando pela primeira vez agora. Código é isso. Então, é uma lista de comandos para o computador. Como se fosse uma receita de bolo, alguma coisa assim. Esse código eu posso colocar no meu computador, você pode colocar no seu, a gente pode colocar na internet para outras pessoas executarem, né? E aí, enfim, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, por isso aqui ser um código, consegue reproduzir.
Vamos analisar essa situação em contraste com quando a gente não usa uma linguagem de programação para fazer uma análise de dados. Tipo, se a gente usa um Excel, vai fazer assim, ó. Vou pegar, sei lá, um X e um Y qualquer. Vou pegar assim, na verdade, vou fazer um negócio de verdade, vai. Tem uma base de empregados e salários. Fernando, Maria, José. 10, 10, 12. Se eu faço essa análise no Excel, eu quero analisar isso aqui com Excel, e eu vou lá, insiro uma tabela dinâmica, e aí aqui com os salários eu pego a soma, aí eu quero mudar, eu quero pegar a média, aí tá dando 10. Isso aqui que eu fiz, essa planilha, eu até posso mandar para alguém, mas os passos que me levaram dessa tabela para a tabela dinâmica, eles não estão em nenhum lugar escritos, entendeu? E o Excel ele também não guardou numa lista, tá certo? Quando eu escrevo programando, pela própria natureza, né, da linguagem de programação, ele já fica escrito. Então, esse registro do que foi feito já fica aqui direto. E aí, isso aí tem várias vantagens. Por exemplo, eu posso repetir várias vezes. Tá bom, então eu peguei o Excel, né? Fiz a tabela dinâmica e xablau. Estou aqui com a minha média. Eu não vi os passos. Aqui eu tenho os passos, né? Ora, e aí já tem uma vantagem que é eu posso passar isso para outras pessoas, eu posso guardar se eu esquecer, etc e tal. Aí, além dessa parte, deixa eu ver se tem alguma coisa. Além dessa parte, né, de isso aqui ser um texto e aí eu consigo passar para outras pessoas repetirem, né, tem uma vantagem no fato do código ser uma linguagem, que é que muitas linguagens de programação, elas são como se fossem ordens em inglês que eu escrevo para uma máquina. Então, uma pessoa nunca tendo feito esse curso, não sabendo absolutamente nada sobre programação, só sabendo inglês, né? Não sabendo nada sobre análise de dados até, sei lá, ela consegue ler isso aqui que está escrito e entender o que está sendo feito. De fato, você deve estar olhando aí, né, que esse texto aqui, ele descreve uma sequência de passos a ser feito com uma imagem. Então, primeiro, ele vai ler essa imagem, e de fato é a primeira coisa que ele faz. Depois, ele vai mandar rodar essa imagem, ó, image rotate, deve ser rodar imagem, né? 270, que eu não sei o que é, mas 270 está perto de 360, né? Então deve ser rodar 170 graus. Depois, ele vai pintar o fundo de branco. Depois, e aí esse flatten, não sei o que é, então X, né? E depois ele vai botar mas o próximo passo eu sei, ele vai fazer uma borda preta 10 por 10, que deve ser alguma medida, 10 milímetros por 10 milímetros, sei lá, qualquer coisa do tipo. Será que é isso mesmo? É. E o flatten, não sei o que é, mas também não importa, porque aparentemente não produz nenhum resultado visível. Ele pegou a imagem original, rodou, pintou o fundo de azul, fez a bordinha vermelha e beleza. Tá? E aí, ó, então, o fato de ser uma linguagem já me dá duas vantagens. Um, documentou o passo a passo. E dois, uma pessoa que não necessariamente sabe programar consegue ler isso daqui e entender o que foi feito. Coisa que no Excel também não seria possível, né? Porque, digamos, aqui o que eu fiz foi muito fácil. Foi clicar, selecionar, inserir tabela dinâmica e pronto, fica a tabela dinâmica. Mas e se eu tivesse feito outra coisa? E se eu tivesse que fazer alguma conta aqui? E se eu tivesse que fazer alguma fórmula aqui? Tipo, sei lá, tirar a raiz? E se? Entendeu? Aí eu crio aqui, raiz, salário. Tipo, a base que entra é empregado salários, aí eu vou lá, manualmente crio a raiz salários, aí agora já tem uma fórmula aqui, não tem problema, né? Mas aí, tipo assim, só olhando essa planilha, é menos direto o que foi feito, né? Mesmo quando eu faço uma fórmula que fica aqui. Eu consigo até clicar e ver, mas aí eu não sei por que a pessoa fez isso, eu não sei várias coisas, né? Que numa linguagem de programação, sendo um texto, eu consigo colocar se eu quiser. Eu poderia escrever tipo um comentáriozinho aqui do lado, certo? Entre essa linha e essa.
é possível fazer isso, eu já mostro depois, falando, peguei essa imagem porque eu gosto desse personagem. 270 graus é virar para a esquerda, coisas assim, entendeu? Eu poderia ir comentando, que no Excel já não daria, tá certo? E aí aqui vem aquela nossa coisa, né? Eu tô falando isso aqui, falando meio que tem um pouco de, não é exatamente óbvio isso que eu tô falando, mas tem um pouco de sei lá, meio que falar uma coisa que meio que todo mundo sabe. Mas a mensagem importante que a gente tem que guardar no nosso coração aqui é que o fato do código ser uma linguagem garante reprodutibilidade para todas as análises que a gente faz em código. Então a gente deveria cuidar muito bem dessa característica, desse cristalzinho, entendeu? Que existe quando a gente faz uma análise com programação. Então a gente deveria evitar fazer um código que não roda sozinho, entendeu? A gente deveria evitar fazer coisas muito manuais. A gente deveria evitar, às vezes um Excel entra no nosso código, é normal isso. A gente deveria evitar mexer no Excel dedando, a gente deveria fazer tudo pelo R, se a gente conseguir, porque essa característica de pegar apenas um texto, mandar para alguém e a pessoa conseguir fazer exatamente o que a gente fez, é uma coisa boa. Economiza dinheiro, por exemplo, tá certo? Imagina que lá no seu trabalho ou na sua pesquisa você tem que fazer um relatório todo mês. Ou você tem que fazer uma apresentação de resultados. Vai para a pessoa que te orienta lá, uma banca ou um grupo de estudos, qualquer coisa do tipo. Aí imagina que é super repetitivo, assim, as análises que você tem que fazer são meio repetitivas, só muda a base de entrada. Imagina o quanto de tempo que você não ganha tendo tudo feito em código bonitinho. Só muda a entrada, todo o resto sai igual. É bom, né? E aí isso ganha dinheiro, né? Não, às vezes, porque você consegue fazer mais resultados em menos tempo. E isso ganha tempo só, simplesmente, e te dá tempo para fazer outras coisas se você fizer tudo direitinho. Então, assim, ó, é importante se importar com reprodutibilidade, tá bom? E assim, mais do que só dessas coisas meio materiais, assim, né? Tempo e dinheiro, a análise reprodutível também é importante na ciência como um todo, porque, bem, a ciência depende das pessoas conseguirem reproduzir os experimentos umas das outras, e as análises, e blá, 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 blá. Então, tipo assim, né, em vários lugares do mundo testou lá a vacina, né, por exemplo, e aí a gente ficava comparando os resultados, aí falava, mas não é igual aqui, lá, não é igual na Turquia ou no Brasil, por quê? Porque, enfim, as pessoas são geneticamente diferentes, enfim, tem 1 milhão lá de motivos pelos quais a Turquia e o Brasil são diferentes com relação ao impacto da vacina, né? E aí a gente só consegue fazer essas comparações e pensar sobre elas porque as análises são reprodutíveis, senão, para que inferno seria, né? Fazer tudo com Excel, né? Tem várias áreas, na verdade, que são em Excel. Mas, e às vezes até dá problema, mas, enfim. Também não quero ficar falando mal do Excel, porque isso é muito bom. Mas, enfim, a análise reprodutiva é importante na ciência. E o nosso trabalho como cientista de dados, no geral, é meio trabalho de cientista. O que você quer fazer é, alguém chega com uma hipótese para você, se você trabalha na indústria, né, numa empresa e tal, tipo assim, uma empresa de tecnologia, vai. Aí alguém te pergunta assim, será que o site, ser de um jeito ou de outro, muda quantas pessoas entram, ou muda quantas pessoas compram o nosso produto, ou qualquer coisa assim? E ciência de dados foi feita meio que para responder esse tipo de coisa, né? Eu comparo quem usou o site antes com quem está usando o site agora e vejo onde está vendendo mais. Enfim, isso é uma coisa meio científica que você está fazendo, né? E aí, é muito comum que você queira repetir isso aí depois, essa análise que você fez. É muito, muito comum. Na vida de vocês deve ter aparecido já isso. E aí, por isso que é tão legal você usar linguagem de programação para fazer análise no contexto da ciência de dados, né? E aí tem algumas outras vantagens também, vamos pegar todas elas agora, que é transparente, né? Uma coisa muito, muito importante é você ser transparente com relação ao que foi feito na sua análise, enfim, no que quer que você esteja fazendo, né? Por exemplo, garantir que não teve nenhuma adulteração, porque quando eu faço no Excel aqui, ó, quando eu fiz essa média, nada garante. Assim, é claro que se você quiser fazer uma safadeza, você consegue programando, não programando, você consegue de qualquer jeito.
Mas, de fato, né, não existe garantia alguma que essa planilha, que essa tabela dinâmica não foi adulterada, antes de entrar esse... tipo assim, antes de eu gerar a tabela dinâmica, eu não mexi nessa tabela de alguma maneira. Né? Não existe a menor garantia disso. Né? Então, se eu tivesse feito um código, era um pouco mais transparente, certo? Se a pessoa pode pegar a entrada que ela quiser, colocar no meu código e beleza. E aí o código está dizendo lá, se tiver alguma marretada, por exemplo, trocar um número pelo outro, pode estar certo, pode estar errado, mas vai estar dentro do código lá, que trocou-se um número pelo outro, certo? E aí com isso a gente evita fraude, má fé e tal. E a coisa mais importante é o que eu já falei, até que poupa tempo. Poupa o nosso tempo, e aí seja a gente trabalhando para alguém ou fazendo uma análise nossa mesmo, uma pesquisa, etc. Tempo é uma coisa muito valiosa, tanto em dinheiro quanto em vida mesmo, né? Já morri um dia, o tempo é bom de guardar, né? Então, assim, o fato de ser reprodutível tem todas as vantagens do mundo e é essencialmente para isso, para exatamente isso aqui que a gente está programando. E o que a gente tem que tatuar na nossa alma é que a gente está programando para conseguir fazer coisas que a gente não consegue fazer fora da programação, verdade, mas também, como um dos motivos principais, garantir que o que a gente faz programando seja reprodutível, para a gente economizar tempo, para a nossa análise ser mais robusta, outra pessoa conseguir testar e tal, tá? Então, isso aqui é o mais importante. Aí tem uma outra coisa muito importante também, que é a comunidade, tá certo? As pessoas se ajudam bastante, principalmente na comunidade de R, assim, é uma das comunidades mais tranquilas, assim, que eu conheço. Eu conheço de várias linguagens de programação e a do R é a mais legal, em que as pessoas se ajudam, elas normalmente não são grosseiras, elas disponibilizam exemplo, análise, um monte de coisa de graça, então, assim, é muito... O espírito comunitário, assim, ele fica bem em alta, tá? Em particular na de R. Para a parte de análise de dados, assim, tem outras linguagens que também tem muita análise de dados, exemplo o Python, né? E você também acha bastante exemplo lá, etc. Mas para análise de dados eu acho o R melhor, principalmente porque tem um histórico acadêmico, então muita coisa que você vê feita em R foi feita por pessoas pesquisadoras, sabe? Pessoas que são da universidade, etc. E aí tem muita coisa sofisticada feita. Muita análise de dados sofisticada, complexa, coisas muito legais, e menos exemplos introdutórios, sabe? Tem muita coisa legal, né? E aí, uma das vantagens do R é essa. A linguagem cresce com a comunidade, então você aprendendo R, mas aí literalmente qualquer linguagem tem isso também. Você ganha uma nova possibilidade de carreira no final, tá certo? Você vira uma desenvolvedor ou desenvolvedor em potencial, pode trabalhar exatamente com isso, não exatamente na área de onde você veio, né? Tipo, se você está aprendendo isso para fazer um mestrado, você pode começar a trabalhar com R depois, ou com ciência de dados no geral, certo? Porque tem bastante intersecção, né? Se você está aprendendo para trabalhar mesmo, aí já desconsidero o que eu falei, mas enfim, a programação tem essa coisa meio de ser um mercado aquecido, né? Tem empregos para desenvolvedor de software. E aí, uma coisa legal também é que na comunidade de R e em várias outras, mas em particular na de R, a gente tem espaços seguros e de apoio para grupos subrepresentados, para mulheres, LGBTQIAP+, grupos étnicos subrepresentados, etc. A gente tem até bolsas de incentivo, né, para essas pessoas na curso R, e tem várias dificuldades, né, associadas em vários âmbitos da vida, mas em particular para aprender programação, etc., e para trabalhar com isso, enfim, uso e tals. E aí tem grupos que ajudam as pessoas, apoiam as pessoas, tipo o Air Ladies. Se você clicar nesse link aqui, vou passar para vocês, você consegue aprender legal uma porção de coisas. Recomendo que você aproveite, tá? E aí, a última coisa que eu vou falar, antes da gente começar a mexer no R mesmo, a porrada. Por que R? Tá bom? Por que R? Bom, R é uma linguagem que existe há uns 50 anos, mais ou menos, ou, sei lá, o precursor dele existe há uns 45, 50 anos,
E ela foi inventada para análise de dados. Ela foi inventada lá no Bell Labs, nos Estados Unidos, porque os engenheiros lá, engenheiros e engenheiras da empresa, tinham um pouco de dificuldade de usar as linguagens que já existiam lá na época para fazer coisas comuns que você quer fazer quando você está analisando um conjunto de dados. Então, tipo assim, saiu o resultado do experimento, um experimento maluco lá que os caras estão fazendo no Bell Labs. Aí deve ser uma coisa assim, sei lá, um chip novo que fizeram, quer ver se o chip novo é mais rápido do que o velho, uma lâmpada, quer ver se a lâmpada demora mais para queimar do que a outra, qualquer coisa assim. Saiu um monte de dado lá, e aí os caras queriam ter uma linguagem de programação própria para analisar isso aí de maneira rápida. Quero conseguir fazer gráfico rápido, quero conseguir fazer média, desvio padrão, variância, uma tabela rápido, quero conseguir fazer contagem rápido, quero conseguir fazer um monte de coisa. E aí, se eu fosse programar na mão, na unha, com uma linguagem qualquer, eu ia me ferrar, ia ter a computação naquela época, tinha muito menos recurso do que tem hoje, né? Então, as pessoas inventaram lá o precursor do R, o S, e aí ele veio aí até hoje. Por conta disso, o R, ele é uma linguagem muito, 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 muito propícia, por causa dessa origem histórica, ele se desenvolveu com essa mesma base, é muito propícia para você fazer análise de dados. Ele foi feito para ser usado por uma pessoa que recebeu uma planilha ou banco de dados e precisa cuspir algum output daquilo. Seja um relatório, seja um modelo, um dashboard, uma outra planilha transformada, sei lá, qualquer coisa assim. Né? O R foi inventado para resolver esse problema especificamente. Tanto é que no mundo do R, assim, normalmente se encapsula ciência de dados, tudo que você pode... Ciência de dados é uma coisa difícil de definir, né? Mas se você pensar, a grosso modo, que ciência de dados é análise de dados, é você pegar um banco de dados e fazer coisas acontecerem com ele, né? A gente vai estar falando aí de essencialmente 7 verbinhos. O primeiro verbo é importar dados, pegar o dado onde quer que ele esteja, numa planilha, num banco de dados, numa internet, né, num site, só. Enfim, qualquer coisa assim. E trazer para dentro do R. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Ou da linguagem que você quiser, mas em particular do R. Aí depois tem uma parte de arrumar, porque às vezes o dado não vem do jeito que você quer, né? Às vezes, o número veio com... É um número lá, só que o computador está achando que é texto, não que é um número. Tá certo? Acontece isso às vezes. Ou uma data veio desformatada. E aí tem essa parte de arrumação, de deixar tudo bonitinho, do jeito que a gente acha que tem que ser, para a gente começar efetivamente a manipular. Então, essa parte de arrumação aí é bem importante também, vem depois de importar. Aí, depois que você está tudo em cima, depois que você importou e deu umas arrumadinhas, aí vem o que a gente chama de ciclo da manipulação, que é o ciclo da ciência de dados no geral, que você fica fazendo 3 coisas, principalmente. Transformando, criando coluna nova, tirando linha, enfim, fazendo um monte de coisa lá. E alguns gráficos para te ajudar a entender o que está acontecendo, ou até para mostrar para alguém alguma coisa. E, eventualmente, fazer um modelo, né? Por exemplo, uma regressão, para avaliar mesmo alguma coisa, para prever alguma coisa, né? Por exemplo, no processo de Covid, né? Tinha bastante disso daqui. Por exemplo, você tinha que transformar porque você queria fazer uma média móvel, né? Você não podia usar os dados das internações lá. Você tinha que fazer uma média móvel. Aí, aqui pode ser transformação. Aí você faz um gráfico para ver se a média móvel tá boa. Tá boa, beleza. Aí você vai fazer um modelo, que pode ser um modelo simples ou complexo, mas o que ele faz é projeta para o futuro. Né? Isso aqui você pode ser um dos passos da sua análise. Pensando em Covid. Né? Aí, às vezes você não gostou do modelo. Aí você faz uma média móvel diferente. E aí você fica indo e voltando. Né? Várias vezes. Acabou, ficou satisfeito? Não, tá bom o modelo. Aí eu posso ter 2 últimas coisas para fazer, que é comunicar para alguém, tipo fazer um gráfico, uma apresentação que explica para uma pessoa quais foram as transformações que eu fiz, qual foi o resultado final, etc. Ou eu posso querer automatizar. Eu quero que todo dia ele pegue os dados lá do painel, portal do governo e faça essa mesma análise repetida. Não. Pode ser que eu queira fazer isso. Essencialmente, tudo que você pode fazer com dado cabe mais ou menos numa historinha que usa esses 7 verbos. Eu contei uma historinha de Covid aqui, mas essencialmente cabe nisso daqui. Quem inventou isso daqui foi um cara que chama Hadley Wickham, num livro que chama R para Ciência de Dados. E aí, o bacana
desse jeito que tá, o ciclo, é que ele é do R, né? Então, ele fez de um jeito que cabe tudo que você pode fazer com dados e, mais do que isso, com R, você tem sempre mais do que uma opção para fazer todas essas partes aqui. Todos esses verbos têm pelo menos umas 4 opções de pacote, biblioteca, filosofia de programação, etc., que permitem que você execute esse passo dentro do R, tá certo? Porque é aquilo que eu falei lá no começo. O R, ele nasceu para análise de dados. Ele é análise de dados na veia. Então, nada mais natural do que, passo por passo, caber um monte de formas de você usar o R para resolver os seus problemas de ciência de dados. Para importar, vai ter 1 milhão de formas de você fazer. Para arrumar, também, etc. Cada uma dessas palavrinhas aqui, que estão embaixo dos verbos, são pacotes, que ao longo do curso eu vou explicar do que se trata. Mas, essencialmente, são... Você pode pensar que os pacotes, tipo, que o R é um sorvete, e os pacotes é como se fossem os confeitos que você coloca quando você vai na sorveteria, sabe? Tipo assim, granola, eu não gosto de granola, mas enfim, tem gente que coloca granola, como é que é, M&M, calda de chocolate, calda de doce de leite, essas coisas assim. O pacote é como se fosse uma coisa que você bota em cima do R, é como se fosse lá os confeitos do sorvete. E aí deixa melhor, ou no caso sorvete, mais gostoso. Então, tem o R que vem de fábrica, quando você instala, e aí se você quiser ficar parrudo na importação, você pode botar esses confeitos, o RedR, XML2, que são funcionalidades adicionais aí. Essas palavras são tipo o nome do confeito, tá bom? São coisas a mais no R que você pode colocar. E aí tem, olha, só aqui deve ter umas 15, sei lá, 10, 15 complementos do R, que permitem que você execute passo a passo do ciclo de ciência de dados com facilidade, qualidade, e fica bacana. Então, assim, o R, um dos grandes motivos para usar R é que, essencialmente, a comunidade inteira se esforça em desenvolver essas coisas, sabe? Muito mais do que desenvolver qualquer outra, a comunidade se esforça em desenvolver, essencialmente, esse pacote. Assim, bilhões de dólares são gastos para desenvolver esse negócio. E aí, que é um pouco diferente de outras linguagens, né? Que não tem um foco o foco é mais difuso, né? Aqui a gente é super focado em mexer com dado, né? Então, essa é uma vantagem, né? Claro que outras linguagens também têm isso, mas não tem tanto polimento quanto tem aqui. Pelo menos na minha opinião. E aí, o plano para o nosso curso aqui vai ser fazer importação e arrumação, bastante, e o comecinho da transformação. A gente vai ver um pouco de transformação, a gente não vai ver todas as coisas, isso fica para o RPC de dados 2, mas a gente vai ver transformação. A gente não vai falar de gráficos nesse curso, nem de modelagem, mas esse começo aqui já vai ser útil, tá? Já vai ter coisas que você pode usar na sua vida real, e, além disso, a gente vai fazer isso como uma introdução à programação. Então, a gente vai ensinar a fazer essas coisas, mas sempre no contexto de aprender a programar. E tem muitos outros conceitos que você vai ter que aprender que não estão nesse slide, tá? Que a gente vai ver ao longo do curso. A gente mandou um link aqui para te ensinar a instalar o RWare Studio, né? Eu queria saber se vocês já estão com ele instalado. E aí, o que deveria acontecer, né? Deixa eu limpar a minha lista de projetos e fechar o projeto. Pronto. O que deveria acontecer? Você deveria ter no seu computador já o programa RStudio instalado, o programa R instalado, e deveria estar abrindo essa página aqui, ó. Quando você abre o RStudio lá no seu computador, deveria estar abrindo isso daqui. E aí tem um tutorialzinho aqui. Como que você instala o R, e tem um site para você entrar, no Windows, Linux e Mac, o RStudio para você instalar, e beleza. Aí às vezes tem que instalar uns softwares adicionais aqui no R, no R, tipo o... Na verdade, vocês não vão precisar disso aqui hoje. Só o RStudio tá bom. Então, ó, vamos então começar do começo. Preciso que vocês vão lá no sistema operacional de vocês, né, e abram um RStudio. RStudio. Bom, você vê
essas 3 telas maiores aqui, né? E essa, caixinhas, na verdade, e essa aqui em cima, que você tem que abrir se você quiser interagir com ela, né? Show. Eu acho que está na mesma posição que o de vocês. Eu normalmente deixo o meu estúdio igualzinho, ele vem de fábrica, para que vocês consigam ver. Enfim, para que eu consiga mostrar a mesma coisa que você está vendo na sua tela. Isso aqui, tudo que você está vendo, essas 4 caixas, essa barra superior e tal, isso aqui chama RStudio. É um programa. RStudio. A linguagem na qual a gente está mexendo chama R, que são coisas diferentes. Um é o programa RStudio, que a gente usa para programar em R, e outro é o R, que é a linguagem de programação, e um programa também que entende essa linguagem de programação. Quando você abre o RStudio, então, você vê essa tela. Tá, mas o que é o R? Aí eu vou mostrar para vocês. O R, se você escrever no seu computador, R, é que o meu já está... Ele já está viciado, né? Ele já aparece coisa de RStudio. Mas tem um outro aplicativo aqui que chama R, ó. E a letrinha dele é até diferente, ó. R 4.2.1. Eu estou no Windows 11, então a minha tela provavelmente é diferente da de vocês. Mas se você vai lá na busca, no iniciar aqui do lado, e vai na busca e escreve R, provavelmente vai aparecer não só o RStudio, mas também o R seguido de alguns números. No meu caso é 4.2.1, que é a minha versão do R, mas no do colega vai ser a 4.1. alguma coisa, que ele acabou de falar no chat, e no seu pode ser R qualquer coisa, R alguns números. Se você clicar nisso daqui, recomendo que você faça isso. Você vai ver que o que abre é bem mais feio, né? Tem esse fundo cinza. Isso aqui parece uma coisa que saiu da internet de 20 anos atrás, né? Parece um Windows XP, assim, Windows 98, um negócio meio antiquado, né? E aí você vai notar que tem só uma janela. Uma única janela. Está escrito em cima R console, aí tem um texto aqui, e parece que tem um lugar para eu escrever, e que eu posso escrever umas coisas aqui. Tem uma boquinha de jacaré apontada para a esquerda, e um lugar para eu escrever. Isso aqui é o R. Isso é o programa R. O que é o programa R? É essa caixinha, esse R console, a boquinha do jacaré, que indica que ele está esperando comandos meus, isso aqui na linguagem do R, né? Quer dizer que ele está esperando os meus comandos, e aí eu posso digitar palavras aqui que o computador vai entender e vai me devolver uma resposta. Por exemplo, eu posso usar ele como uma calculadora, tá certo? Digamos que agora minha esposa entra aqui no escritório e fala assim, Fernando, o mercado deu, sei lá, R$400, R$437, e a gente tem que dividir. Faz o Pix aí para mim. Se eu quiser, eu posso pedir para o R fazer a conta para mim. Aí eu escrevo 437 dividido por 2, dou Enter. Isso quer dizer que eu escrevi um comando e mandei, certo? Como se fosse um chat que eu estou fazendo com R. E aí, o programa R lê o comando que eu mandei para ele, que no caso é divida 437 por 2, e me devolve a resposta, 218. Nota que o comando fica em vermelho e a resposta fica em azul, porque tudo que eu escrevi é em vermelho, que é o que eu mandei, e tudo que eu recebi de volta é azul, tá? Que é o que ele me devolveu, certo? O programa R, que também fala a linguagem R, tudo rola meio que um uso do mesmo termo para várias coisas. Mas o programa R, que fala a linguagem R, é um programa que recebe comandos nessa linguagem de mesmo nome, linguagem R, e me devolve respostas, tá certo? E aí, normalmente, o que vai acontecer? Eu vou ter uma lista gigante de comandos que eu quero passar, uma lista grande mesmo. O primeiro comando vai ser abra o arquivo em Excel. Depois, transforme a coluna de número que está como texto em número mesmo. Aí, renomeia a coluna. Aí, joga fora a linha. Aí, faz não sei o quê. E aí, vai dar um talagão assim, ó, uma nota fiscal de comando, um negócio gigante. Se eu fosse escrever aqui no programa R, ia ser ruim. Porque ele até tem um jeito de você escrever um texto aqui, mas é meio ruim de mexer, ele é feio, ele é ruim de mexer, e, enfim, tem várias coisas que vai ser conveniente eu ter uma estrutura um
pouco mais musculosa em cima do programa R para eu usar. E aí, que estrutura vai ser essa? Vou fechar agora, pode fechar. Dá não aí, se você estiver aberto comigo. A estrutura é a estrutura do programa RStudio. Essencialmente, as estruturas são as outras caixinhas. Ó, você nota, você já deve conseguir identificar a semelhança, que o console, o R-Console que tinha lá no programa R também aparece no programa RStudio. Aqui embaixo, é a coisa principal, inclusive. Na coluna da esquerda, aparece escrito console, exatamente o que estava escrito no programa R. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Ó, vamos botar eles lado a lado. Tá aqui o programa R, certo? E aí tá escrito versão do R, blá, blá, blá. R é um software livre, nananã. Enfim, tem várias coisas escritas. E aí o jacarezinho aqui, os dois jacarezinhos. Nota que o texto é igual, também chama console, e o jacarezinho está aqui embaixo, indicando que ele está pronto para receber comandos. Então, o R fica dentro do RStudio. O RStudio depende do R para existir, claro, porque ele é nada mais do que um programa que me ajuda a escrever de maneira mais organizada, mais bonita, mais efetiva, os comandos que vão entrar aqui no console. Eu sempre vou poder, e aí a primeira coisa que a gente vai aprender hoje é isso, eu sempre vou poder escrever os meus comandos direto no console se eu quiser. Um comando, primeiro comando que a gente aprendeu é fazer uma divisão. Eu posso mandar a divisão, por exemplo, do mercado, que a minha esposa poderia entrar aqui no quarto e pedir para fazer uma conta. Eu posso mandar o R fazer. Eu escrevo um comando aqui e ele me responde quanto que deu a conta do mercado dividido por 2. Tá bom? A gente chama essas 4 caixinhas, né? São 3 aqui que a gente está vendo, mas existe uma quarta que abre quando eu clico aqui em cima, e eu já vou explicar o que é ela. Eu vou explicar todas, né? Estou explicando a primeira aqui, que é o console, porque é mais direto, né? De fato, começar pelo começo. Essas 4 caixinhas aqui, a gente chama de 4 quadrantes do RStudio. Cada uma serve para uma coisa, e se eu não explicar tudo hoje, eu vou explicando ao longo dessa ou da próxima aula para que cada uma serve, tá certo? Mas cada uma é tipo os Reis Magos, assim, tem o console e os 3 Reis Magos, cada um tem um negócio, cada um tem uma serventia especial, tem cada quadrante fora o console serve para uma coisa. O rei da parada é o console, e os quadrantes me ajudam a escrever os comandos ou lidar com as respostas do que o R me devolve de maneira mais simples, né? De maneira interessante. Mas o importante, a primeira mensagem que eu estou passando aqui, é que o R é só essa caixinha aqui embaixo. Caixinha aqui embaixo. Estou passando o mouse. Todo o resto é RStudio, tá bom? Os outros 3 quadrantes. Quadrante inferior esquerdo é o R propriamente dito, é o console, é onde eu posso escrever comandos se eu quiser. Tipicamente, a gente não vai escrever os comandos direto nele, a gente vai escrever em outro lugar, e é a próxima coisa que eu vou falar, mas segura um pouquinho aí. Tá bom. Mas é comum que eu fique escrevendo todos os meus comandos aqui? Não, não é. E, mais do que isso, né? Lá no slide, eu apresentei um negócio para você. Deixa eu fechar todas essas coisas. Eu apresentei no slide para você que uma das vantagens de você programar é que o código é uma linguagem, né? E aí eu te mostrei um pedacinho de texto. Se eu só ficasse escrevendo os meus comandos no console, eu não ia ter um textinho bonitinho assim. Eu ia ter um texto todo entrecortado, né? Um texto que vai, assim, eu ia ter que escrever um por vez. Eu posso até escrever vários, mas, assim, não ia ser tão legal. Eu quero que tenha um arquivo de texto em algum lugar, sei lá, algum arquivo que eu possa abrir e falar, ah, foi isso aqui que o Fernando fez. Esse aqui são os comandos. É isso que eu preciso. Eu preciso que tenha efetivamente como se fosse uma folha de papel, sabe? Com os comandos escritos. E aí você já vai ver que essa é uma primeira coisa que o programa R não me dá suporte para fazer de maneira, pelo menos não logo de cara que eu abro ele não me ensina a fazer isso. Não ensina não, né? Não me dá uma funcionalidade para fazer isso. Mas o programa RStudio em cima do R me dá. E aí, para isso que serve o primeiro quadrante. Ele é o primeiro, porque de fato ele é o que você vai interagir mais. O primeiro quadrante, aqui em cima, é o quadrante que aí ele vem fechado, se eu não me engano.
de fábrica. Está escrito source aqui em cima. E você pode clicar aqui, ó, na janelinha. E aí ele abre. E aí o que ele vira, diferente dos outros, que eu não consigo escrever, quando eu clico dentro do primeiro quadrante, ele me dá a opção de escrever o que eu quiser. Certo? Então, é como se fosse uma folha em branca, tipo um bloco de notas dentro do RStudio, que é onde eu tipicamente vou escrever os meus comandos. Tá certo? Como se fosse um bloco de notas mesmo, um pedaço de papel em que eu vou escrevendo os meus comandos. Aí vai ter um jeito de integrar o console, aqui embaixo, que é o cérebro, que é quem efetivamente recebe os comandos, e os comandos que eu escrevo em cima. Vai ter, de fato, uma conversa entre as duas coisas. Mas eu vou... mas eu já falo um pouquinho sobre isso. Aqui em cima é onde eu vou escrever todos os meus comandos. Tudo que eu quiser, tipicamente, eu vou escrever aqui. Por exemplo, eu poderia não ter feito a conta lá da minha esposa, quando ela entra no quarto, aqui no console direto. Eu poderia ter escrito aqui em cima para registrar, e ela me falou para fazer essa conta, né? E aí eu posso, escrevendo aqui em cima, mandar executar lá embaixo, clicando no Run. E aí ele vai e executa. Qual que é a vantagem de eu fazer desse jeito? São duas principais. A primeira é que isso aqui, sendo um bloco de notas, e funciona bem parecido com o bloco de notas do Windows. Ó, eu vou abrir bloco de notas. É bem parecido. Isso aqui é um outro programa, não sei se vocês conhecem. É tipo um Word pobrinho, que não tem quase funcionalidade nenhuma. É só para você escrever texto. E aí, ele serve para você escrever texto e salvar. A vantagem principal aqui do RStudio, desse primeiro quadrante do RStudio, é que clicando no disquetinho, tanto nesse disquetinho que fica aqui embaixo, quanto no disquetinho lá em cima, ele deixa você salvar os comandos que você escreveu aqui. E aí você pode escrever assim, eu não quero perder isso daqui, né? Então eu escrevo assim, eu mando salvar, aí ele abre essa tela de salvamento. Você vai notar que de fábrica, esse meu RStudio está igual ao seu. Então, de fábrica, ele vem marcado lá documentos, os meus documentos mesmo, tá certo? E aí os meus documentos do meu computador, assim, do computador que eu estou usando aqui. E aí ele vai tentar salvar, a princípio, qualquer script que eu criar, qualquer, enfim, listinha de comandos que eu escrever aqui no primeiro quadrante. Ele vai tentar salvar dentro dos meus documentos. E aí, para que isso serve? Bom, eu posso dar o nome que eu quero. Nessa historinha que eu estou inventando aqui, eu posso salvar com a data de hoje. 2023, ó, 19/1/2023, tracinho, aí eu vou escrever rachar, conta, mercado, Isabel. Aí eu vou lá e mando salvar. Aí agora, eu tenho salvo o comando que eu escrevi no R, é um comando muito simples esse. Normalmente a gente vai escrever códigos mais complicados. Mas é uma aplicação, tão filha de Deus quanto qualquer outra. Eu vim aqui, escrevi um comando, salvei, para eu ter um registro de que eu rodei esse comando hoje, tá certo? E aí eu me viro depois com esse arquivo, para entender, tá bom? E aí, beleza. Agora ele está salvo. E aí, se eu fechar ele sem querer, apertando no X aqui, e aí eu quiser retomar ele outro dia, eu posso. Eu posso ir em Open File e selecionar ele aqui. No canto superior esquerdo tem arquivo. Aí eu posso ir em File, Open File e abrir o script que eu quiser. Ó, é que tem um monte de coisa aqui. Ó. Mas se eu pegar pela data de documentação, aparece aqui. E se eu quiser ir nos arquivos recentes, ele deixa também. Ó. E aí eu volto lá para onde eu estava. Então, uma funcionalidade muito importante do RStudio é me dar um editor desses arquivos que vão receber os comandos que eu quero escrever. E é muito melhor escrever assim, porque vira um arquivinho, né? Lá no meu computador, para eu voltar quando eu quiser, mandar por e-mail para alguém, etc. Pensando lá naquelas vantagens de você fazer as coisas programando. Né? Muito bem. E aí,
esse tipo de arquivo assim, ó, que eu salvo, você vai notar... Deixa eu abrir lá nos meus documentos. Isso aqui é o Windows, tá? Voltei para o Windows. Você vai ver que o tipo dele é arquivo R. Tá vendo aqui? E aí no meu computador, arquivos R, eles abrem com bloco de notas, porque eu configurei assim. Mas, por padrão, talvez no computador de vocês esteja até diferente. Arquivos R são configurados para abrir direto no RStudio lá. Já. Ele já abre para você no editor aqui do RStudio. E aí esse arquivo R, um outro nome que ele recebe é script R. Por que é script? De onde vem isso? Script tem uma coisa de... Em inglês é roteiro, né? Uma das traduções possíveis de script é roteiro. E o que é roteiro? Roteiro de filme, de teatro, é a história que vai acontecer, que as pessoas vão encenar, né? E o script do R é a mesma coisa. É como se fosse um roteiro do que você quer que o R faça naquele contexto lá. É uma lista de coisas para o R fazer. É um roteiro do que ele vai seguir. Tipo, roteiro de viagem, sabe? Primeiro eu vou em tal lugar, depois eu vou em tal, e etc. O script do R, como que você cria? Você vem aqui em cima, New File, File, New File, RScript. Se você tiver em português, vai estar escrito arquivo, novo arquivo. Aí você pode clicar aqui e aí criar um novo, tá? Logo que você abre o R, ele já vem com um desse pronto para você mexer. Aí quando você clica no discotinho, você só precisa escolher o nome e seguir. Você pode criar novos se você quiser, clicando lá no disquetinho, File, New File, RScript, ou do lado do disquetinho, um pouquinho do lado dele aqui, ó, 3 botões para o lado, tem uma página em branco que ele abre a mesma coisa lá, certo? É para você criar uma nova folha, como se fosse isso aqui no bloco de notas. Aí você pode ir criando novas folhas para você escrever, e aí se você quiser fazer um outro script aqui qualquer que você quiser, por exemplo, que faz outra conta, a Isabela entra de novo aqui, por exemplo, agora é R$500, ou sei lá, não, faltou um pouquinho, faltou 130, 132. Aí eu venho aqui, mando salvar, e pronto, tá certo? Aí eu salva no disquetinho e escreve o nome que você quiser. Aí você vai poder voltar nele se você quiser, depois. Beleza. Isso é um script, tá certo? Então, a gente viu, vamos recapitular. Dentro do programa RStudio mora o programa R, que é um cérebro, que na verdade é como se a gente tivesse falado do computador. Computador, prepara o R aí para mim. Aí ele chamou para a sala, que a gente está, uma pessoa que só fala uma língua, que é a língua R, e está esperando receber comandos. Ela está aqui esperando. Quando eu falo com ela alguma coisa aqui no console, ela me responde, tá certo? Beleza. Aí é meio difícil se comunicar com o R console, né? Só escrevendo comandos aqui. Frequentemente eu vou querer escrever listas de comandos mais longos. E aí o programa RStudio me dá, no primeiro quadrante, a funcionalidade de eu escrever uma sequência maior. Se eu quiser fazer várias contas, eu posso, entendeu? Se eu quiser fazer um encajamento, eu posso. Eu vou escrevendo aqui. E por aí vai. E aí aqui, como se fosse um bloco de notas, eu faço alterações, aperto o disquetinho para salvar, faço alterações, aperto o disquetinho para salvar, faço alterações, aperto o disquetinho e vai. O tanto que eu quiser. Aí, isso aqui é assim, a funcionalidade básica do RStudio, tá certo? É criar um script e mexer nele aqui embaixo. E mandando rodar aqui embaixo as coisas, passo a passo. Beleza. Tem uma outra coisa que até já apareceu aqui, que é o seguinte, ó. No quarto quadrante, ele me mostra eu não sei como é que é o documento de vocês, mas ele mostra a pasta em que o meu R tá, a pasta de referência, tá certo? E para que serve essa pasta? O R precisa de uma pasta de referência, ele sempre tem uma, que é a pasta que ele está olhando, e aí ela vai servir para ser, por padrão, aonde que o R vai tentar salvar os seus scripts que você fizer. Digamos que eu faça outro aqui. Vou fazer outro. E aí vai ser aquele lá da outra conta que eu fiz. Beleza, eu vou mandar salvar o disquetinho. Por padrão, a pasta de referência dele é esse negócio aqui, esse meu documento.
Esse meu documentos, ele é meio complicado, né? Porque ele é muito cheio. Eu não sei como é que é o de vocês, mas o meu é muito cheio, muito complicado, muito cheio das coisas. E aí eu me confundo, né? É até difícil encontrar o arquivo que eu acabei de fazer, porque tem centenas de arquivos aqui. Isso não é muito confortável. Não sei se o de vocês é assim também. E assim, o R por padrão, logo que você, o RStudio, né? Logo que você abre o RStudio por padrão, a pasta de referência dele, onde ele vai salvar os arquivos que você criar, a princípio, claro que você pode selecionar outro lugar se você quiser, né? Você pode, não, eu quero criar no Downloads, se você quiser. Pode, à vontade. Mas, por padrão, ele vai tentar salvar as coisas no seu documento, e isso pode ser meio chato, sabe? E tem outros problemas que aparecem por você usar o documentos como pasta padrão, mas isso a gente vai falando ao longo das aulas. Para você evitar ficar dentro do documentos, que é uma coisa chata, tipo, esse navegador de arquivos aqui, ele fica na pasta de referência, que é documentos por padrão. E ele é conveniente, porque às vezes eu quero abrir, cadê? Eu quero abrir o script aqui e já sair mexendo, sem ter que ir lá, sem ter que ir, por exemplo, no Open File aqui, ou no Recent Files. Eu quero uma maneira mais fácil de navegar por um script que eu acabei de fazer, tá certo? E aí, por isso que o RStudio dá pra gente aqui no quarto quadrante, entre outras coisas, uma pasta, como se fosse um arquivo lá como se fosse o Explorer, né, do Windows, como se fossem as pastas do Windows ou as pastas do Mac. E aí, para a gente não ficar com essas pastas olhando sempre para documentos, que é uma sujeira, normalmente, pelo menos o meu é uma sujeira, o que a gente pode fazer? Qual é uma das nossas opções? Uma das nossas opções é criar o que a gente chama de projeto do RStudio. O que é projeto? Se você notar, você vai ver que no canto superior do seu RStudio está escrito Project, None, onde eu estou passando com o mouse aqui. E aí, isso é uma coisa que meio é uma das funcionalidades básicas do RStudio. Talvez fique confuso para vocês, então eu vou explicar duas vezes. Mas o que é um projeto? Um projeto, você pode pensar que é como se fosse uma pasta que você vai criar e que o RStudio vai respeitar. Ou seja, toda vez que você entrar nesse projeto, vai ter um jeito de você mandar o RStudio entrar no projeto. Toda vez que você entrar no projeto, ele vai mudar a pasta de referência para a pasta do projeto e vai mostrar aqui embaixo os seus arquivinhos bonitinhos do projeto. Para que isso serve? Para você não ter que fazer essa organização na mão, que você poderia criar uma pasta na mão dentro do documentos, que é a pasta do R, e ficar navegando lá. Poderia. Mas aí quando você fosse abrir de novo, você ia ter que fazer de novo, né? E clicando e tal. Você pode se esquecer, às vezes, e salvar um script no lugar errado. E esse tipo de coisa é muito chata. Então, o RStudio tem uma funcionalidade, que é a de criar projetos, que é criar essa pasta que você consegue voltar para ela fácil. Tá certo? E aí, como que funciona? Você vem aqui, tem vários jeitos, mas um dos jeitos, e o mais direto, é você clicar nesse cubinho azul, que tem no canto superior esquerdo do seu RStudio, que quando você passa o mouse em cima, aparece escrito criar o projeto, ou se tiver em inglês, é create project. Aí quando você clica nele, ele te dá duas opções, três, né, na verdade, mas a gente pode pensar só nas duas primeiras. Eu quero criar uma nova pasta, lembra, né, que o que eu estou falando é que o projeto vai ser vai ser uma pasta no nosso computador, que o RStudio tem um jeito fácil de voltar, tipo uma âncora, sabe? Aí, essa pasta pode ser uma pasta que já existe ou uma pasta nova. Eu vou criar uma pasta nova. Aí tem 1 milhão de opções que você vai ignorar. Você vai escolher só New Project, ou seja, cliquei lá no cubinho azul, New Directory, depois a primeira opção, que é New Project, e aí o que ele vai me pedir é o nome da pasta. A pasta que eu vou criar vai chamar assim... vai chamar assim, 2023, R para Ciência da Azul. Vou criar. Aí eu tenho uma pasta no meu computador que chama Projetos R, mas você pode escolher criar essa subpasta que você vai criar onde você quiser. Eu tenho uma pasta só para coisas de R, por exemplo, os cursos que eu dou, mas se você quiser salvar na sua área de trabalho, essa pasta do projeto que a gente vai usar para o curso, você pode, tá certo? Eu estou criando esse aqui para já usar para o curso. Se você quiser fazer isso, pode fazer também. O interessante só é que você cria essa pasta
esse projeto, né, que também é uma pasta, aonde você sabe que você vai conseguir recuperar depois. Então tem que ser um lugar meio não muito complicado do seu computador. A área de trabalho é uma opção, os seus documentos é uma opção, ou uma pasta própria para isso também é uma opção. Nossa, que susto. Acabou de quase cair umas roupas aqui. Estou no quarto, acho que era um fantasma. Eu vou criar na área de trabalho, tá? Abrir, e aí eu vou criar com esse nome aqui. Aí quando eu dou Create Project, pronto, ó. O que aconteceu? É o mesmo RStudio, tem o mesmo RConsole. O primeiro quadrante não está aqui ainda, mas se eu clicar lá na página em branco, ele aparece. Então temos 4 quadrantes. O que mudou, o segundo continua aqui também, mas vamos ignorar ele por enquanto. E o que mudou é que essa parte Files aqui, a parte da pastinha, agora está olhando direto para a pasta que eu acabei de criar, 2023 R4DS1. Tá certo? Tem uma outra coisa que mudou também, que eu não falei para vocês, que eu não tinha chamado a atenção para isso, que é que aquela pasta que, assim, em cima do... A coisa que aparece imediatamente embaixo da palavra console, em cima de onde eu digito os comandos, é a versão do R e uma pasta. Essa pasta é a pasta de referência do R, que é aquilo que eu estava falando lá, onde que ele tenta salvar as coisas por padrão, etc. Olha o que vai acontecer agora se eu tentar criar um script aqui. Vou criar o mesmo script que eu criei antes. 432 dividido por 2. Vou no disquetinho. Aí, ó, a janela que abre para eu escrever o nome do arquivo que eu quero salvar, do script que eu quero salvar, está dentro da pasta que eu criei, né? Da pasta do projeto. E aí eu posso criar aqui, ó, 2023, 019, 01, 2023, rachar, conta, Isabel. Aí, ó, agora ficou mais organizado. O script que eu acabei de criar já aparece aqui e não tem mais aquela poluição absurda que eu tinha nos meus documentos, que eu imagino que tinha nos seus documentos também, né? É bem possível que sim. Né? E aí o projeto é legal, porque ele já deu uma limpada. Toda vez que eu tento salvar um script, ele salva aqui dentro. Quando a gente estiver mexendo com arquivos, vai ser melhor ainda, porque eu vou conseguir deixar os meus dados todos aqui, não largados por aí. E aí tem, assim, 1 milhão de vantagens, que eu vou falar mais sobre elas na próxima aula, quando a gente começar a mexer com dados mesmo, com arquivos. Mas tem já uma primeira vantagem, que é que não é tão poluído, entendeu? Quanto era os meus documentos lá, né? Aí, além disso, de não ser poluído, tem uma outra, que é a seguinte. Suponha que eu estou fazendo esse curso e outro. Eu estou fazendo outro curso de R também. Aí eu posso criar um outro projeto, seguindo aqui, né? Clica no cubinho azul, novo diretório, novo projeto. Aí na área de trabalho, agora eu vou criar assim, ó, 2023 R4DS2. Digamos que você vai fazer o curso de R para ciência de dados 2. Aí você cria. Aí você está lá fazendo, programando, beleza, aprendendo bastante. Só que você quer voltar num código que você fez no R para ciência de dados 1. E aí você não lembra onde está. E que bom que não está nos seus documentos. Se você quiser voltar para o projeto anterior, ele tem uma lista dos seus últimos projetos aqui. E aí é fácil de você trafegar entre as pastas. Ó. Você pode vir aqui em cima, no cubinho, né? Que mostra o projeto que você está. E escolher um projeto antigo. Ou, se você, como eu, deixa todos os seus projetos dentro da mesma pasta, você pode, por exemplo, dentro da área de trabalho, onde estão todos os meus projetos, né? Você pode abrir a pasta que você quer e dar 2 cliques num arquivo que ele cria por padrão dentro do projeto. É um arquivo do tipo RProject, projeto R. Se você der 2 cliques nele, ele abre o projeto lá, tipo assim, o seu R já mirando, o seu R e o seu RStudio já mirando para a pastinha que você tá, com tudo que você criou lá dentro, os scripts, etc e tal, tá bom? Por isso que é bem bom usar projeto, e aí eu recomendo que você, se você não fez isso ainda, que você crie um projeto para receber o nosso primeiro script de comandos mesmo, que a gente vai estudar, não esse de exemplo, né? O primeiro script de comandos que a gente vai aprender a usar no curso, tá bom? Recomendo que você crie o projeto, e aí se você não conseguir, eu vou fazer um intervalo agora, se você não conseguir, na volta do intervalo, eu te ajudo, enfim, a gente bate uma bola, tá bom? Eu vou